São 10 minutos, eu não sei se os três apresentadores querem fazer alguma observação ou se abrimos para perguntas ou observações do plenário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você, por favor, se identifique. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe, sou médico residente do PROAS, não sei se todos conhecem aqui, programa de estudos de administração para médicos e não médicos. Tem uma pergunta direcionada um pouco para o pessoal da ANS, que trouxe brilhantemente aí a maneira pela qual as informações são disponibilizadas, até de orientações bastante interessantes de como que os gestores podem se apropriar das informações. E aí, a colocação do Fábio do Ministério da Saúde, destacando a importância dos espaços regionais de discussão das informações e mostrando como é que os gestores poderiam se apropriar talvez um pouco mais dessas informações. Daí eu queria saber se existe alguma iniciativa propriamente nesse sentido da ANS, de tentar chegar um pouco mais perto da onde as decisões são efetivamente tomadas em nível regional, né, do gestor, para ele ter que tomar suas decisões no dia a dia. Talvez aí o pessoal trouxe para a gente como é que a informação é disponibilizada, mas aí quem sabe entender um pouco mais da necessidade do indivíduo que tem que tomar suas decisões ali no dia a dia, né? Como que ele precisa dessa informação disponibilizada, se está atendendo talvez as expectativas, mas nesse sentido. Obrigado. Eu abriria mais duas questões, se tivesse. Não? Bom, provocar o povo da ANS. Quem quer falar? Juliana ou Marizélia ou Maria de Fátima? Quem quer falar? Juliana. Foi eleita, mais jovem. Bom, em relação à disponibilidade de informação para os gestores, a gente tem a Gerência Geral de Integração com o SUS, que é a gerência geral responsável pelo esse contato entre o SUS e a saúde suplementar. E aí essa gerência tem algumas iniciativas, né? A participação no CONASENS, ela é bastante histórica, né? Desde a formação da ANS e dessa gerência geral, a gente vem participando do CONASENS e a gente sempre monta um stand e participa das apresentações para discussão. A Gerência Geral de Integração com o SUS tem outras estratégias também. Existe na página da ANS uma aba direcionada ao gestor, em que as informações que a gente conseguiu entender que são do maior interesse do gestor ficam disponibilizadas. Existe a publicação, que é o caderno de informação de ressarcimento com o SUS, de integração com o SUS, que tem informações de ressarcimento, e em geral existe uma parte que faz uma análise que foi trabalhada junto com os gestores, em geral sobre os encontros do CONAS e do CONASENS. Assim, de forma macro, que a gente vem atuando, né? E a gente também pode receber solicitações de informação, ou mesmo dúvidas, né, quanto ao acesso a essas informações. Acho que são públicas, a gente pode direcionar vocês para darem acesso com maior facilidade. As que não são públicas, a gente também pode receber por ofício as intenções e solicitações, e aí a gente analisa qual é a possibilidade de disponibilização dessa informação, dependendo do nível de agregação, da qualidade do sistema, e se a gente tem também aquele dado, né? Porque grande parte dos dados que nos solicitam nem existem nas bases de dados. E eu acho que eu poderia destacar essas iniciativas. Obrigado. Alguma? Não, é só um comentário, Paulo. Eu entendo o que a Juliana falou, que existe uma iniciativa nesse sentido. A questão... desculpa. Elaine, eu sou assessora do COSEN, São Paulo. Aí essa iniciativa da ANS, existe uma genese, como você falou. A questão é que a interrupção, ela fica a nível nacional. Ela não tem tecido, né, a nível dos municípios e dos estados. Eu acho que a gente precisa pensar em estratégias de como fazer essa discussão chegar lá no colegiado de gestão regional, lá no nível municipal. Esse eu acho que é o grande desafio. Porque ficar lá em Brasília não adianta. A gente não... Eu quero lembrar a Fátima, não sei se você
Um dos trabalhos de campo aqui, um dos trabalhos de campo que a GV fez com o pessoal da ANS, fazia uma proposta que eu achei muito interessante, que já da mesma foi para frente e tal. Mas aí, quando você estava falando, me veio isso na cabeça. A proposta era a descentralização da ANS. Os alunos estavam sugerindo até um piloto numa região aqui do Vale do Paraíba. Você ficou sabendo disso? Não, o TCC do aluno você ficou sabendo? Foi a descentralização. Estou dizendo, essa é uma questão interessante, relacionada um pouco com o que a Elaine estava. Eu não estou propondo nada, mas eu me lembrei que a ANS é uma coisa extremamente centralizada. Né? E como é que ela, quer dizer, como é que se pensa que ela se relaciona com as outras instâncias? Né? Fiquei pensando nisso. Desculpa, Moisés. Essa é a provocação que você ia fazer? Não, a provocação é isso. Não tem a ver diretamente, mas tem a ver com o que a Elaine falou. Bom, meu nome é Trófimo, eu estou respondendo pela regulação de São Bernardo do Campo. E estamos vivendo isso, certo? O nosso secretário, Kiura, criou uma seção de saúde suplementar, certo? Para dentro da Câmara, vai ser aprovado, vai ter o organograma da Secretaria esse espaço. Mas só tem isso. E agora? E agora? O que é saúde suplementar enquanto uma prática de gestão municipal? Que é isso que o Álvaro colocou, que a Elaine colocou. Certo? Não adianta internet. Não está escrito isso. Eu mesmo desconheço. Certo? Mesmo o ressarcimento, que era um momento, o ressarcimento teve um momento que foi municipal, que foi estadual, que voltou para ser federal. Certo? O acesso, inclusive a informação básica, e aí estamos reconhecendo o nosso profundo desconhecimento. Mesmo sendo uma pessoa que vem buscando se aprofundar dentro do SUS, estamos aí há 20 e poucos anos dentro do SUS, isso não me eximiu de quase uma completa ignorância sobre a ANS. Apesar de que ela só tem 10 anos. Mas já são 10 anos. Certo? Essa eu acho que é uma grande provocação mesmo que foi colocada pelo Álvaro. E estamos agora vivenciando essa realidade concreta. Temos mais 3 anos para montar uma prática de saúde suplementar no município. E aí sim, construir um SUS. Eu entendo que há uma incompletude do SUS. O SUS é tudo, sempre foi. É a minha visão. Tem alguma questão mais? Não vou passar de novo para os povos da AMS agora. Ou a Marisela e a Maria de Fátima para responder essa. Por favor. Meu nome é Heitor de Freitas, sou gerente de rede assistencial da AMS. Aproveitando as provocações, desde manhã eu estou com essa coisa pensando assim, está discutindo a questão da interação público-privada, como é que isso se daria, né? Na verdade, essa coisa não acontece mesmo. Né? A questão que a gente oferece informação, né? A Juliana falou demais, mas o gestor em geral não está interessado. O que o colega acabou de falar é absolutamente excepcional. Né? O que depende, né, dessa articulação, né? Quando eu falo SUS, eu estou falando SUS não só o Ministério da Saúde, que já é uma coisa muito distante da gente no dia a dia. Né? Se chegar então no SUS, secretarias estaduais, municipais de saúde, é mais distante ainda. Porque o gestor que está na ponta, em geral, ele acha que saúde suplementar, ele acha que milita no SUS, em geral, acha que saúde suplementar é outra coisa. Né? Então tem uma limitação prática mesmo de história, de tudo que vamos dizer, atrapalha um pouco o desenvolvimento das duas coisas. Né? Quando a gente estava discutindo mais cedo aqui, né, o Dr. Ezio falando, e o Paulo Elias, da questão da dicotomia, uma série de exemplos que eles deram, por que na verdade a gente não está trabalhando junto? Por que o gestor que está regulando o setor privado, os planos de saúde, tem tanta dificuldade de interação prática dentro do dia a dia com quem está regulando o sistema público? Na verdade, porque para as duas partes, né, não existe um problema comum identificado. Né? Porque a agência está enrolada nas suas próprias pernas, cuidando dos seus problemas com as operadoras, e o gestor está preocupado com entregar remédio, para o outro município, e isso não é na ordem do dia. Né? Nós já fizemos alguns ensaios lá na ponto de vista da rede assistencial,
alguns insights, porque assim, o dia inteiro, a todo momento, a gente depende basicamente dessas informações que foram apresentadas aqui para decidir e mudar a posição fundamental do plano de saúde, que é a rede, que o plano vai ser aprovado, se não vai ser registrado no meu plano. Depende basicamente dessas informações que foram apresentadas e de outras que a gente detectou a necessidade aqui. E, no entanto, essas coisas não conseguem se concretizar. O Marco está falando da estrutura do IBGE. Nós temos uma resolução normativa de rede, que foi apresentada em alguns momentos já, teve consulta pública, todo mundo para lançar isso aí. E temos alguns regulamentos que dependem fundamentalmente das informações do IBGE. E são coisas que por exemplo, nós precisamos saber, provar um plano, para autorizar o registro, para ver se no monitoramento da rede assistencial de uma operadora, se está adequado ou não, se em relação aos beneficiários, aquele tanto de mamógrafo é suficiente ou não. Nós precisamos de entender essa distribuição, mas ele falou de distribuição dos prestadores, como é que a gente vê onde é que estão os beneficiários, onde é que estão os prestadores e como é que isso se dá, se acompanha ou não. Só que para a gente poder, em primeiro lugar, a gente ter o desenho de onde é que estão os prestadores, e no caso de registro de um plano, a gente autorizar ou não quando o operador não apresenta um prestador e alega, não, esse município não tem esse prestador, ou esse estado não tem esse prestador, por isso que nós estamos oferecendo. A gente precisa saber se tem ou se não tem. Então a gente tem informação do CNES. Então, isso interessa para quem? Só para a agência? Não. Interessa para o gestor municipal. Por quê? Porque se eu identifico que tem aquele prestador lá, eu vou chegar ao operador, olha, tem que ter o prestador. Se eu não identifico, eu não vou cobrar do operador, porque eu não consegui identificar que existe, mas eu não vou cobrar uma coisa que não existe. E, no entanto, isso poderia ter sido cobrado, e esse serviço poderia ser implementado naquele município, na medida que os operadores precisariam daquele serviço para poder registrar seus planos. Então, isso não acontece. O gestor perde uma informação importante para ele gerir a sua própria rede, porque ele não está se lixando por exemplo clássico do Rio de Janeiro. O município, há alguns anos atrás, se recusa a implementar o que der, não quer, tem briga lá, o CRM deu força, não tem que colocar CNES. Isso dificulta você analisar se tem hematologistas em número suficiente, eu não tenho como responder. Eu quero avaliar se tem uma série de profissionais, de especialidades suficientes para ver que eu não tenho como responder porque o município se recusa a cadastrar no CNES isso. Outros lugares, essa recusa não é tão formal e objetiva. Mas, por baixo do pano, sabe que a coisa não acontece, o cadastro é desatualizado, então eu acho que o prestador não existe. Então isso gera uma série de dificuldades, no sentido não só de a gente acaba provando coisas, porque entende, pode que não existe mesmo, então não posso cobrar. Quando tem aqueles serviços estão disponíveis lá na população, e às vezes eu não cobro pelo fato de não identificar, então tem uma dificuldade muito grande. E quando eu estava falando em relação da RN de critério de suficiência de rede assistencial, a gente precisaria, por exemplo, em alguns lugares de fato não existe um serviço. Eu quero fazer, por exemplo, a operadora quer apresentar um plano de grupo de municípios e coloca lá, eu vou atender aqui Santos, São Vicente, Praia Grande, tudo bem. Vou dizer que eu vou cobrar todos os serviços e procedimentos que estão necessários para cumprir todo o rol. Então, vou dizer que eu tenho que ter hemodinâmica. Não tem plano de registro sem ter hemodinâmica. Mas vamos dizer que uma situação hipotética não haja hemodinâmica lá. Se eu existe de fato, e aí a nossa referência é o CNES, e aí a gente fala, não, tudo bem, ele apresentou no município próximo, uma área próxima, o próximo para a gente, qual é o próximo? Eu posso medir, se ele apresentar, eu vou ver se tem uma distância razoável, o acesso é aceitável, tudo bem. Mas se ele não apresenta e alega que não tem, Pois fala, em toda a região em volta aqui eu não tenho. Eu vou buscar uma região próxima. Se o IBGE, se a gente tiver a nossa programação, é que a gente fosse buscar as micro-regiões do IBGE próximas, eles jogassem nosso banco de dados, levantasse a capacidade instalada de prestadores de serviço nessa área, para que então a gente pudesse olhar ali e falar, não tem nesse município aqui, nesse município, mas tem um município próximo. O operador não indicou, ela tem que buscar na área dos municípios mais próximos, no entorno, para atender essa necessidade de cobertura. Mas para isso eu teria que acessar a base de dados do IBGE, olhar isso aí, identificar as regiões que estão próximas aqui. Hoje a gente vai ter que fazer isso. Hoje não está na nossa posição de fazer isso, não tem ainda um instrumento. Então, trabalho danado, a gente vai fazer isso, vai chegar nesse negócio, mas já está colocado, inclusive, na proposta de GNM, que a questão da micro-região do IBGE vão ser um dos critérios de busca essenciais para a gente. Porque vai agilizar a gente, os operadores. A gente pegou uma micro-região, identifica, a gente tem um punhado de prestadores ali que dão conta de toda a cobertura. Se a gente identificar que ali ela apresentou aqueles prestadores contínuos ali, está aprovado. Porque eu sei que dá conta.
Né? Mas se ela não apresentou, e eu sei que tem disponível lá, já vou rejeitar automaticamente, isso vai dar mais agilidade para todo o setor. Eu defino rapidamente o registro, avalio melhor a operadora do ponto de vista do monitoramento. Enfim, eu estou falando muito aqui, mas eu estou mais ansioso pelo dia de amanhã e que a gente vai estar no grupo de trabalho tentando construir alternativa para isso. Tá? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário aqui mesmo, Moisés. Eu fiquei pensando, isso... meu nome é Denise, infelizmente. Eu estou achando que a gente vai ter que rever a nossa própria legislação, talvez, né? Tem umas coisas que me assustam, eu acho que é profundidade jurídica. Não pode não querer regime, essa é uma questão estratégica para o sistema brasileiro, enfim. Então, acho que só a gente rever o nosso sistema, uma das coisas aí que é a minha comunidade fala do ensino, acabou o jurídico, regulamentar, que uma vez que eu estava no Ministério, em breve passagem, a gente tinha um projeto de uma lei de responsabilidade sanitária, não sei se vocês se lembram disso. Que ficou meio lá, que realmente lei, que tem que ter lei, o que tem que fazer, e se não fizer, o que acontece? Que estavam previstas essas questões para os gestores. Então, eu não sei, por questões certamente com relação política, essa coisa não foi para frente. Mas era para a gente perceber isso. É muito difícil a gente, a certa altura, fazer determinados movimentos com a fragilidade do nosso arcabouço jurídico e administrativo de determinadas questões que envolvem os 3 níveis de, né, que tem que ser cooperativo e são autônomos, né? Município, Estado e tal e tal. Eu acho que não tem jeito de ser atribuição federal para a gente poder fazer isso, né? Eu fiquei passada com essa forma, não pode não preencher promessas, qualquer serviço. É uma questão que remete à segurança nacional de uma análise, né? Pois é, enfim. Mas eu acho que uma das questões que aponta para mim nesse seminário é essa, o Álvaro falou isso, alguma revisão do nosso arcabouço jurídico administrativo que já está precisando ser revisto depois de 20 anos, né? As leis criadas logo depois da regulamentação do SUS. Não sei se criar novas, mas rever à luz desses novos desafios talvez fosse uma coisa interessante para a gente fazer. Como é que você põe alguém do setor privado, mesmo querendo, e aí eu vou falar, porque eu já tive experiência assim, para sentar e discutir com você e pactuar determinadas coisas? Vocês aqui oferecem tanto tomografia, eu não preciso então já se está cobrindo, vamos combinar um negócio? Se não tiver algum mínimo de institucionalização dessa coisa, só pela boa vontade não está dando certo. A gente vai ter que arranjar outros mecanismos para dar uma empurradinha nisso, entendeu? Porque nem é todo mundo, não são todos os planos, não são todos os setor privado, que de fato, sem nenhum tipo de outro arcabouço, senta junto com você para discutir as questões de oferta de serviço. Né? Eu volto à frase, muitos aprendizados, você tem razão. E agradecer o convite também. Porque aquela frase do Paulo Elias foi muito interessante. Nesse primeiro momento, a gente tem que tentar fazer a discussão da democratização do acesso, a universalização do acesso. Né? Além de e não da oferta. Não estamos querendo que os produtores privados tentarem produzir, mas tentar reverter essa história. Uma observação mais? Olha só, são os franceses, eu acho que amanhã damos um bom dia de trabalho, uma oportunidade específica. Eu só para ver se o nome achei que era importante perguntas. Mas eu vou chamar a atenção para uma coisa que me parece interessante também, é que os diferentes setores governamentais, da sociedade, também precisam conversar entre si, dialogar entre si. Você fala do IBGE, ANS, eu acho que é importante. Eu tive uma experiência bastante interessante, não se aplica aqui, eu de saúde suplementar. Hoje aprendi muita coisa, na verdade aprendi, eu não sabia o que era saúde suplementar exatamente, eu não sei como segurar também. Mas eu tive uma experiência bastante interessante no Ministério da Saúde, quando se colocou para conversar junto o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento Político, o Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior, o Ministério da Educação,
Ministério da Agricultura, onde várias coisas estão montadas, mas particularmente o diálogo entre o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação, permitindo você fazer uma política de ciência, tecnologia e saúde bastante articulada. Eu acho que é isso também que está faltando. Eu acho que a gente tem um certo corporativismo. Isso aqui é da minha competência, não é da sua, portanto, isso quebra um pouquinho de algo. Além, obviamente, dessas questões realmente que Inês levantou e são importantes. Mas é só essa observação que eu gostaria de fazer, que o diálogo entre os nossos setores eu acho ainda muito débil e que faz com que a gente não caminhe a passos largos. Mas eu acho que isso está se rompendo no Brasil, infelizmente. Eu acho que os avanços que a gente tem tido nesse centro democrático que varre o país há um tempo, eu acho que a gente vai se acomodar. A democracia ainda é jovem no país e a gente vai aprender com certeza. Você quer fazer uma observação? Uma outra observação, porque senão... Só para assim, voltando ao Ministério da Saúde, voltando ao tema da nossa oficina, a questão da gestão pública de saúde. Né? Então, assim, aí vem aquelas questões do mix, público-privado, como utilizar, o que utilizar, que forma de utilizar. Isso, dentro de um contexto do ponto de vista técnico, isso não se torna um bicho de 7 cabeças, porque eu acho que a gente tem conhecimento, tem instrumentos suficientes para tentar responder essa questão. Quando a gente começa a envolver a dimensão política, uma dimensão até certo ponto ideológica, e voltando à questão um pouquinho do que o professor Hélio falou, do problema da discussão das fundações estatais, do embate que tem de uma proposta do ministro com o movimento social com a sociedade civil. Então, aí eu fico pensando, até que ponto essa discussão não avançou ou não amadureceu em função da dificuldade que tem dessa articulação com o movimento social e com a sociedade civil. Né? Então, até que ponto a sociedade civil, ou a sociedade, ela está, de certo ponto, amadurecida para incluir o tema da iniciativa privada dentro da discussão do SUS. Então, assim, foram alguns questionamentos que apareceram que a gente acha que tem que refletir um pouquinho. Né? Não só do ponto de vista técnico, mas desse ponto de vista também ideológico, do ponto de vista político. O que isso influencia? Né? O que essa discussão influencia no próprio amadurecimento do nosso SUS? Muito obrigado. Eu vou, não sei se o coordenador quer fazer alguma observação. Já fez a observação que ia fazer antes de todos se retirarem. Eu agradeço a presença de todos e eu, particularmente, agradeço o seu privilégio realmente que foi aprender um pouco sobre a INS, sobre saúde suplementar e realmente ver que nós temos um futuro brilhante pela frente. Obrigado.